Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mês de agosto, mês vocacional, queremos refletir sobre as vocações. Após termos meditado sobre a vocação à vida cristã, a vocação dos leigos de ser sal da terra e luz do mundo, agora nós queremos meditar sobre a vocação matrimonial, porque é a vocação que a imensa maioria dos leigos, povo de Deus, assume. Lá no livro do Gênesis se diz que o ser humano, o homem, não encontrou auxiliar que lhe correspondesse dentre todos os animais, as aves do céu e as feras selvagens. Então, o Senhor Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, toda cultura existente no mundo sanciona de certa maneira civilmente esta união do homem e da mulher, que a Bíblia fala que se trata de uma vocação dada por Deus, pois o homem se sentiu absolutamente sozinho em meio a toda a criação, então Deus lhe concede a mulher como uma companheira, como um dom para ele. Perceba que o texto bíblico fala que o homem estava dormindo, não fez nenhum esforço para ter a sua mulher. É Deus que lhe concede a mulher como um dom, diante da qual ele expressa seu falar, expressa seu coração, manifesta a sua fala. No texto bíblico é a primeira vez que Adão fala, que o ser humano fala diante da mulher. E, por isso, os dois se tornam uma só carne. Lá no Novo Testamento nós vamos ver que Jesus vai repetir este mandamento, esse princípio divino, diante do questionamento dos fariseus se era permitido o divórcio ou não. Lembrando que na religião judaica era permitido o divórcio, mas Jesus radicaliza a questão, retomando esse princípio original do Gênesis. E depois, lá na carta aos Efésios, Paulo vai ler este mistério da união do homem e da mulher como o mistério da união de Cristo com a sua igreja, quando ele vai pegar aquele código doméstico romano e tentar cristianizar aquela situação para dentro das comunidades cristãs. Paulo nem tanto, mas o autor da carta aos Efésios, pois os biblistas hoje já têm um consenso que não foi Paulo que escreveu aquela carta. Pois muito bem, então o que é a vocação matrimonial? A imensa maioria do povo de Deus, dos leigos e leigas, assumem a vocação de constituir uma família, de casar-se, de ter um esposo, de ter uma esposa, respondendo a esta vocação de amar e de serem amados, uma vez que sozinhos não se sentem realizados. Aliás, nenhum ser humano se realiza sozinho, né? Todo ser humano, para ele crescer e amadurecer, ele precisa ter a convivência com alguém. Não necessariamente uma convivência de marido e mulher, mas a convivência com uma outra pessoa é que faz com que a pessoa possa amadurecer-se enquanto ser humano. Mas a vocação de marido e mulher, a vocação matrimonial, é a vocação por excelência do amor, da convivência, da doação de vida. Da comunhão de vida. Então este é o sonho sonhado por Deus para o homem e a mulher, segundo a Sagrada Escritura, segundo a tradição cristã católica. Agora, é bonito também perceber que o matrimônio é um sacramento. E como um sacramento é um sinal sagrado. É um sinal visível, nós temos um homem e uma mulher, que vão nos apontar para uma realidade invisível da graça de Deus. Qual seria essa realidade invisível? Seria o amor que Deus tem pela humanidade. Se nós pegarmos, por exemplo, as metáforas que os profetas utilizam lá no Antigo Testamento, para se referir a Deus que um dia haveria de se casar com seu povo Israel. E é claro que ali Israel simboliza toda a humanidade. Deus não quer amar apenas um povo, Deus ama toda a humanidade. Mas, de um modo muito mais, vamos dizer assim, particular nosso,
O Novo Testamento vai ler este amor do homem e da mulher na simbologia do amor de Cristo pela igreja. Cristo é o esposo e nós, enquanto igreja, cristãos e cristãs batizados, somos a esposa de Cristo. Então, por isso que Paulo, ou melhor dizendo, o autor da carta aos Efésios, vai dizer que do mesmo modo como que Cristo amou a igreja, assim o esposo deve amar a sua esposa. Cristo amou a igreja, dando a própria vida, derramando seu próprio sangue para torná-la santa, tornar a igreja santa, tornar a igreja dele. Então, da mesma forma, o marido deve amar a sua esposa, sendo capaz de dar a vida por ela. Isso já naquele contexto do Império Romano, isso era absolutamente radical, revolucionário. Por quê? Porque naquele contexto a mulher era a propriedade do marido. Então o autor de Efésios propõe que de fato se quebre esta lógica de que a mulher seja uma proprietária, seja uma propriedade. Ou seja, na verdade o marido deve servir a sua esposa como Cristo serviu a igreja dando a própria vida. Em troca se pede que a mulher, é uma palavra que a sociedade de hoje não admite, né? Mas que a mulher seja submissa ao marido. Mas por quê? Mas porque a igreja é submissa a Cristo, né? Ou seja, não somos nós, igreja, que mandamos em Cristo. Não, mas nós obedecemos a Cristo. Então, se no casamento o homem simboliza Cristo e a mulher simboliza a igreja, é plenamente entendido esta lógica. Se esse texto tivesse sido escrito hoje, a carta aos Efésios tivesse escrito hoje, o autor sagrado com certeza não utilizaria essa relação de submissão. Talvez utilizaria uma relação de companheirismo, uma relação de mútua responsabilidade, né? Então, por isso, precisamos ter o devido cuidado para ler os textos e não tomá-los ao pé da letra, mas lê-los dentro da cultura na qual eles foram escritos. Fato é que se os esposos cristãos, os maridos e as esposas cristãs, aqueles que se casam na igreja, vamos dizer assim, entendessem essa vocação, a vida deles, com certeza, do aspecto relacional, seria bem diferente. Pois muito bem, o marido cristão deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então não se admite a violência, não se admite o preconceito, não se admite o feminicídio, não se admite o abuso sexual, o estupro, a violência doméstica. E vice-versa, né? Nem da parte do homem para com a mulher, nem da parte da mulher para com o homem. Ou seja, ambos precisam se amar de tal maneira que sinalizem para a comunidade o amor de Deus. O amor de Deus para com a humanidade, o amor de Cristo para com a igreja. Outra dimensão, portanto, da vocação matrimonial é justamente aquilo que diz o livro do Gênesis, que eles devem crescer e multiplicar. Pois é dentro da vocação matrimonial, é dentro da vocação de ser família, dentro desta comunidade de amor, de fraternidade, de perdão, de carinho, de solidariedade, dentro desta convivência conjugal, que a vida é melhor, vamos dizer assim, é propício ali naquele ambiente uma melhor condição para que a vida possa desabrochar e crescer. Então, por isso que a igreja tem essa postura um tanto quanto, como as pessoas dizem, conservadora, de que o sexo é para ser vivido dentro da vocação matrimonial. Mas é claro, por quê? Porque para a consciência cristã, o sexo, além de ser aquela mútua entrega, aquela intimidade mais profunda que duas pessoas possam viver, de entrega, de amor, de carinho, de afeto, pois mediante a entrega dos corpos se está se entregando a própria vida, esta vida vai se desabrochar numa outra, na geração de uma nova vida. E é necessário todo carinho, todo cuidado para que esta vida possa desabrochar com toda a potencialidade, com todo cuidado, com todo respeito, com toda a dignidade que esta vida merece. Então, portanto, que os nossos casais possam assumir o seu amor conjugal não como um relacionamento simplesmente escolhido de maneira humana, uma atração meramente humana, uma satisfação dos prazeres meramente humanos. Não. A vocação batismal é uma vocação, a vocação matrimonial é uma vocação dada por Deus. É Deus que, através da divina providência, faz com que um homem e uma mulher possam se encontrar, possam se amar, possam se assumir-se por toda a vida e ser um para o outro um sinal do amor e presença de Deus. Possam ser fecundos como o próprio Deus na própria geração de uma vida.
Então que os nossos casais possam amadurecer e, ao responderem sim um para o outro, quando naquele dia se estiveram diante do altar dizendo eu te assumo como meu esposo, como minha esposa, no fundo eles estavam também dizendo um sim a Deus que vocacionou-os àquela vida. A vocação matrimonial, termino, é uma vocação a três, de uma vida a três. É esposo e esposa de Jesus assumindo o compromisso de viverem juntos e de serem sinal desse grande amor de Deus, em primeiro lugar na vida um do outro e depois na vida da comunidade cristã a qual pertencem. Rezemos nesse momento a oração vocacional composta pelo Papa Francisco. Pai de misericórdia, que destes o vosso Filho pela nossa salvação e sempre nos sustentais com os dons do vosso Espírito, concedei-nos comunidades cristãs vivas, fervorosas e felizes, que sejam fontes de vida fraterna e suscitem nos jovens o desejo de se consagrarem a vós e à evangelização. Sustentai-as no seu compromisso de propor uma adequada catequese vocacional e caminhos de especial consagração. Dai sabedoria para o necessário discernimento vocacional, de modo que em tudo resplandeça a grandeza do vosso amor misericordioso. Maria, Mãe Educadora de Jesus, interceda por cada comunidade cristã, para que, tornada fecunda pelo Espírito Santo, seja fonte de vocações autênticas para o serviço do povo santo de Deus. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.